Conselho Nacional de Educação estabelece uma idade mínima para o início do ensino fundamental. Você concorda? Se você continua matriculando crianças antes delas completarem a data em que elas adquiriram maturidade da sua infância, você está antecipando a escolarização dessa criança. A professora se reuniu comigo e disse, olha, o seu filho tem potencial para ir para o primeiro ano. O Via Legal discute esse assunto que há um bom tempo tem motivado ações na Justiça Federal. E mostra ainda como reconhecer notas falsas e evitar que elas entrem em circulação. Ele tem que prestar atenção na textura dessa nota. Numa nota falsa, a textura costuma ser lisa. Já na nota verdadeira, ela é um pouco áspera e também, se você passar o dedo em cima dela, você vai até perceber a saliência dos itens de segurança. A segunda dica que a gente dá é com relação à impressão da nota. Na nota falsa, essa impressão não costuma ser tão nítida como na nota verdadeira. A gente começa falando da situação de estrangeiros que cometeram crimes no Brasil, estão em liberdade condicional, mas não conseguem emprego por falta de documentos. O Via Legal está no ar. No Brasil, quando um estrangeiro é julgado e condenado, além de ir preso, ele tem o passaporte recolhido. Esse também é o procedimento adotado em outros países, mas aqui os documentos continuavam retidos nos casos de liberdade condicional ou cumprimento de pena em regime semiaberto. A pessoa conquistava o direito de sair da cadeia e até podia trabalhar, mas não tinha acesso à carteira de identidade e nem conseguia emitir a carteira de trabalho. Uma falha na legislação que foi superada a partir de histórias que chegaram à Justiça Federal. Maria prefere não mostrar o rosto e usa o nome falso para preservar a identidade. A cabeleireira africana foi condenada a 5 anos de prisão por tráfico internacional de drogas. Depois de cumprir quase toda a pena na penitenciária feminina em São Paulo, está agora em liberdade condicional. I came to buy shoes. Ela afirma que veio ao Brasil para comprar produtos para revender no próprio salão. E uma pessoa que a ofereceu ajuda na cidade teria colocado, sem o conhecimento dela, 2 quilos de cocaína na bagagem, pouco antes de pegar o táxi, sozinha, para o aeroporto. E é cada vez maior o número de prisões de mulas do tráfico, como são conhecidas as pessoas pagas ou mesmo coagidas por traficantes para transportar droga. De acordo com a Polícia Federal, a maioria dos estrangeiros detidos no Brasil cumpre pena por esse tipo de crime. No ano passado, mais de 200 pessoas foram presas, só no Aeroporto Internacional de Guarulhos. A maioria nigerianos. E até junho deste ano, 165 estrangeiros haviam sido presos. O que nós temos visto, principalmente entre os estrangeiros, são aqueles estrangeiros que usam o Brasil como rota de tráfico de entorpecentes. Temos outros tipos de crime, furtos, o mesmo estelionato, mas tudo isso em quantidade muito menor. Números mais recentes do Departamento Penitenciário revelam que existem em todo o país cerca de 3.000 presos estrangeiros. E por terem cometido crime aqui, o passaporte deles fica retido pela polícia. O problema é que mesmo após deixar o regime fechado, eles não recebem o documento de volta. E a liberdade condicional leva o estrangeiro a ficar numa situação irregular no Brasil. Sem documentos e sem a possibilidade de ingressar no mercado de trabalho formal, alguns estrangeiros recorreram aos tribunais. E a Justiça Federal de São Paulo tem aceitado os pedidos daqueles que cumprem pena fora da prisão e precisam da regularização temporária. As decisões levam em conta a Constituição Federal, que prevê o direito ao trabalho para todos os cidadãos, não só brasileiros, os estrangeiros também. Um semiaberto, por exemplo, que ele tem direito a sair e exercer um tipo de trabalho, ele precisa de uma documentação, até porque o trabalho pode reduzir a pena, né? Então ele tem direito a exercer esse tipo de atividade mediante a comprovação da documentação. E essa documentação ele não consegue obter porque exatamente ele está numa situação de cumprimento de pena com visto específico para
estar numa penitenciária cumprindo pena. Depois de várias decisões judiciais, o governo decidiu mudar as regras de visto para imigrantes condenados. Uma portaria do Ministério da Justiça liberou a emissão de carteira de trabalho àqueles que estão em liberdade condicional. Não é o tipo de situação que demandaria necessariamente a atuação do judiciário, haver a existência de ações só para pedir a expedição desses documentos. A portaria do Ministério da Justiça contribuiu ainda para a definição de regras de uma resolução do Conselho Nacional de Migração, publicada em 2014, mas que dependia de regulamentação, que só foi feita neste ano. O documento assegura aos presos estrangeiros o direito à identificação provisória e dá à Polícia Federal autonomia. Durante este tempo, embora existisse a resolução, nós não conseguíamos receber os pedidos por falta de definição de alguns requisitos dessa resolução. Após a edição da portaria do Ministério da Justiça, essas questões foram esclarecidas e aí nós conseguimos, agora, o estrangeiro que está nessa situação, ele não tem problema algum para solicitar a sua regularização. Há 15 anos, esta ONG em São Paulo dá apoio jurídico a estrangeiras que, mesmo após ganharem a liberdade, sofrem com as condições precárias que vivem no país. As estrangeiras, quando elas saem da penitenciária, elas não têm, por exemplo, uma documentação brasileira, elas não têm um lugar para ficar. Então, o único olhar que elas têm do Brasil é ali a partir da prisão. E esse protocolo provisório, o objetivo dele é que elas tenham acesso a esses documentos básicos para ter acesso a direitos no Brasil. E o acesso a direitos inclui poder trabalhar, ter uma moradia digna, poder ter o acesso à saúde, enfim, como dentro do parâmetro de igualdade. Maria, a cabeleireira africana que mostramos no início da reportagem, tem feito alguns bicos para pagar as contas enquanto cumpre a pena. E agora, a chance de ter a carteira de trabalho dá mais esperança de conseguir oportunidades melhores e assim retornar ao país de origem. Ela diz que sonha em rever os filhos, ficar em paz e principalmente ser livre. Peaceful life. That's all. It's to be free.